Olá, tudo bem? Olá, com o Rafael? Isso, Prazer, Paulo Castilho, como vai? tudo Olá, jóia. Natália. Olá, tudo bom? Prazer, tudo bem? Tudo bem. Legal, pô, prazer falar com vocês aí. Acho que a Stephanie, né, conversou com você, né, Natália? E, pô, primeiramente, obrigado aí pelo bate-papo. Acho que é sempre um prazer poder falar um pouquinho da Outrage, que a gente está fazendo aqui. Oi! A Stephanie está até aqui agora, chegou. E imagina, Stephanie. Então, pô, muito obrigado pelo tempo de vocês aí para conversar com a gente. Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Vou colocar no vídeo aqui, peraí. Boa tarde. Eu estou escondendo a Stephanie. Olá, boa tarde. Já vou mostrá-la. Aí, aqui. Oi, tudo bem? Desculpa o atraso, pessoal. Estava numa outra reunião, saí e vim correndo. Tá bom assim? É Tá- isso, a gente nem começou ainda. Ai, tá bom. Dá para ver a gente bem aqui? Dá, né? Eu estava vendo um vídeo do Warren Buffett outro dia, não sei se vocês já viram ele falando disso, mas é bem interessante. Que ele fala que os primeiros ele demorou 8 anos para aprender a investir, né? Porque nos primeiros 8 anos ele ficava vendo assim, as ações subirem e descendo, o preço da ação comprava, ele comprava ações, né? E depois de 8 anos ele parou com aquilo. Ele teve aquele cara, né, o Graham, que é o grande, né, pensador ali, que ele teve aula, estudou com o cara e tal, que ele falava que você não deve comprar ação, você deve comprar empresa. E a hora que ele começou a comprar empresa, que a coisa começou a fazer sentido para ele. Porque quando você compra empresa, você não está olhando o preço dela todo dia, você não está vendo se a ação está subindo ou se está caindo, né? E ele falou que quando ele começou a comprar empresa, a coisa mudou para ele. Porque ele não estava nem aí se o mercado ia levar ou não ia. Ele falou, cara, eu quero ter um stake da Coca-Cola. Acabou, eu gosto da Coca-Cola, eu gosto da empresa. Quanto está valendo? Não sei. Eu tenho Coca-Cola. Agora eu quero ter essa seguradora, né? E eu acho que o gestor tem isso também. Você olhar tudo que eu te mostrar aqui, o que eu te contar que eu ganhei, eu perdi dinheiro, é passado, né? Então, eu acho que você tem que gostar da filosofia do cara, da maneira dele, trabalhar, da maneira que ele construiu a empresa. Ele falou, legal, quero estar com esse cara, porque eu acho que esse cara, no tempo, ele vai fazer dinheiro. E, eu posso ter pego um pouco belo movimento de algum ativo no ano passado e gente, tem sorte. Também tem sorte nesse negócio, né? Então, eu gosto dessa pegada, assim, de vocês tentarem conhecer melhor os gestores, além simplesmente dos números, né? Assim, é importante até para a gente entender um pouco da diferença, né, de estratégia entre um e outro, para a gente poder colocar alguns fundos ali com estratégias diferentes, tentar diversificar, né? Exatamente. Porque senão daqui a pouco você está colocando lá 2, 3 fundos, mas que tem uma cabeça, uma estratégia muito parecida e acaba não fazendo tanto sentido. Vai todo mundo performar bem e mal junto, né? Pois é, então a gente tem buscado essa mágica aí, né, de tentar achar o máximo possível alguma descorrelação, cabeças diferentes, né? É verdade. Eu acho que na parte de fundos é meio por aí, né? Mas na carteira como um todo, a gente realmente tem que tentar entender cada cliente, né? Vai pensando no momento. Então, quando eu comecei lá em 2014, era praticamente só renda fixa, né? A gente era só bater taxa ali na renda fixa, vender CDB. A taxa estava lá em cima. A maioria dos fundos estavam indo mal, multimercado, né? A gente nem olhava muito para os multimercados, bolsa estava indo mal, um momento horrível, né? Então, era só renda fixa. Com o tempo, as coisas foram mudando, né? Então, aí, foi melhorando para o multimercado, então a gente também acho que foi crescendo muito a indústria, né? Também foi crescendo produtos diferentes, né? Hoje, na época, era praticamente os macro ali mais conhecido que tinha, então eram fundos todos muito parecidos, né? Acho que hoje a gente começa a conseguir diferenciar um pouco mais. Enfim, até pouco tempo atrás tinha mais cliente querendo bolsa, agora o pessoal está voltando para renda fixa, né? E é isso, né? O tempo todo, realmente, a gente tem que estar estudando aí, entendendo o mercado para
para Acho que pensar a alocação melhor para o cliente. o juro também na casa dos 2% acabou obrigando os clientes a procurarem um pouco mais de opções, sofisticarem um pouco mais, buscarem mais conhecimento. A gente viu muitos fundos nascendo também, casas, gestoras, enfim. Acho que foi importante esse movimento também, né? E é onde a gente acaba ganhando mais espaço para trazer mais sofisticação e diversificação para o portfólio do cliente, né? Não, isso é muito legal, porque a gente está num mercado em total transformação, né? Depois eu conto mais uma história para vocês, mas eu passei meus últimos 7 anos fora do Brasil, né? Em Nova York. E ali é um mercado muito legal. Tem o que falar, é um mercado gigantesco, tamanho infinitamente maior que o nosso, mas ele é um mercado que já tá maduro, já está construído, né? E o nosso mercado é muito mais legal. Tem muito mais coisa para acontecer, assim, tem muito mais desafio. Então, eu adoro a gente estar vivendo isso aqui. É uma baita oportunidade. Que o americano que está lá tocando as coisas hoje, ele não tem essa oportunidade que a gente está tendo. O pai dele teve, mas ele não tem. Eu comecei a minha carreira em 1999 no mercado financeiro, na Bolsa de Mercadorias Futuros, na BMF, área técnica, hoje comprar derivativos. Então, na época, era outro mercado, né? A gente desenvolveu ali contratos de frágil, cupom cambial, opção de DI. Passei 4 anos ali nessa área. Em 2002, eu saí da Bolsa e fui para o mundo de asset management, né? Então, entrei numa gestora independente ali naquela época. Depois, fui para o HSBC, Asset Management. Passei bastante tempo no HSBC. Passei pelo Itaú Asset Management também. E em 2011, a Goldman Sachs me convidou para tocar o business deles de Prime Brokerage aqui no Brasil. Para mim foi um movimento bem legal, porque eu nem conhecia o que era Prime Brokerage, na verdade, né? Eles me chamaram, falaram, vem para cá que você já fez tudo que você podia fazer no back office, no middle office, no front office de uma gestora, então você vai rapidamente aprender o que é um Prime Brokerage aqui. Aí eu fui para a Goldman, passei um tempo em Nova York, né, fazendo catch-up, aprendi um pouco mais sobre o business de Prime Brokerage. E aí eu toquei esse business para a Goldman durante 6 anos. E boa parte do business de Prime Brokerage, para quem não conhece o business de Prime Brokerage, é simplesmente você ser a primeira corretora de um hedge fund, né? Então, o Prime Brokerage ele atende como principal cliente um fundo de investimento, normalmente um fundo de investimento alavancado, né, que são os hedge funds. E naquele momento ali, em 2011, 12, as gestoras de recursos no Brasil estavam começando a investir mais lá fora, né? Então, você tinha várias casas que operavam, né, Juros Brasil, Bolsa Brasil e tal, e estavam começando a querer operar no mercado lá fora, e para isso elas precisavam de um Prime Brokerage para fazer esse serviço. Então, eu toquei esse business aqui durante 4 anos. Final de 2014, eu mudei para Nova York, onde eu comecei a também cobrir hedge funds de lá de fora, o que foi muito legal como experiência para mim. Então, eu lembro o primeiro cliente que eu tive lá fora foi um hedge fund que era um long and short healthcare fund de $2 bilhões, né? Então, foi, nossa, um fundo de long and short só de healthcare de $2 bilhões, né? Estava comentando com vocês que no Brasil o tamanho de mercado é outro, né? Eu nunca tinha visto um long and short de $500 milhão, né? Então, foi uma experiência bacana. E aí, no final de 2016, eu saí da Goldman e, com outro sócio da Goldman, abri uma gestora aqui no Brasil. Em 2017, a gente começou a construir essa gestora. Abrimos no início de 2018, que foi a Vinland Capital, junto com o André Laporte, outros sócios que estão lá hoje. E foi a primeira experiência ali, né, empreendendo no mundo de gestora, que era um mundo que eu estava ali desde 2012, mas nunca tinha entrado nele como empreendedor, né? E no final de 2019, eu recebi um convite da Península, que é o Family Office do Abílio Diniz, porque eles estavam pensando em abrir uma gestora, né? Qual que era a ideia, né? Por que abrir essa gestora, né? O Abílio tinha um time aqui que tocava o dinheiro dele desde 2014, com uma estratégia que é a estratégia que a gente tem hoje, que é uma estratégia global macro, né? Então, eles investiam no mundo inteiro, investiam em todos os tipos de ativos, mas cuidando do dinheiro de uma única família, né? E no final de 2019, o Abílio chegou e falou, poxa, eu queria
dar oportunidade, né, desse time que está aqui tocar outro dinheiro além do meu, né, não ser só estar aqui só para tocar o meu dinheiro, e eu queria abrir uma gestora para isso, né? Então, eu comecei uma conversa com a Península naquela época, e quando foi meados de 2020, um pouco mais no final de 2020, eu me juntei à O3 Capital. A O3 Capital era essa gestora que cuidava só do dinheiro do Habib, né? E quando eu vim para a O3 foi exatamente para pegar esse time que estava lá dentro, né, tocando um dinheiro de uma única família, para dar acesso, né, desse time ao investidor em geral. E aí, quando foi final de 2020 mesmo, dezembro de 2020, a gente abriu o fundo, que é o O3 Retorno Global. E se tem uma coisa que eu trouxe para a O3, de aprendizado meu nesses mais de 20 anos de gestores de recursos, né, de mercado financeiro, é que se você tem um hedge fund e você acha que você é diferenciado, você tem que ter um único produto. Tudo que você tem de bom, aqui na O3 nós somos 20 pessoas, né? Eu tenho 4 portfólio managers embaixo de um CIO, que é o Pod. Então, eu tenho um cara que é muito bom em equities, eu tenho um cara que é muito bom em commodities, eu tenho um cara que é muito bom em juros. Tudo bem, mas eu não vou ter 4 produtos. Se eu acho que o cara é bom, ele está dentro do mesmo produto. É uma cota. Eu quero gerar alta para essa cota. Que é isso que eu sempre fiz para a Vídeo e é isso que eu vou fazer para os investidores, né, que estão vindo para a gente agora. Então, em dezembro de 2020, a gente abriu esse único produto, que é o que a gente tem, que é o Trade Retorno Global, e em maio de 2021, a gente virou a chave, plugou esse produto na XP e várias outras plataformas e começamos a oferecer ele para o investidor de fora. A outra mudança que a gente fez aqui na O3 foi em dezembro de 2021, um ano depois de abrir a gestora para terceiros, a gente abriu a Previdência, porque a gente acredita que o tipo de produto que a gente tem, né, a gestão que a gente faz de investir fora do Brasil, né, investir em países muito diferentes, né, China, Estados Unidos, Europa, é um lugar que faz muito sentido para um dinheiro da Previdência. Né? Se eu estou com um dinheiro que é para os próximos 10, 20, 30 anos, é interessante para mim estar comprando empresas como Nike, Microsoft, Louis Vuitton, que são empresas que eu acredito que vão estar aí ao longo do tempo e que eu possa também pegar ciclos desses países, né? Então, vai ter um momento que é bom investir nos Estados Unidos, vai ter um momento que é bom investir em China, vai ter um momento que é bom investir na Europa. Então, a gente acabou colocando o fundo de previdência de pé, que é exatamente a mesma estratégia do nosso fundo 555, né, que a gente chama, que é o fundo que está aberto para o mercado. E é assim que a gente vem desde então, né? A nossa casa hoje está com 1,8 bilhões de reais, praticamente, de asset under management, o tamanho, né, de recursos que a gente administra nesse único fundo. Acabei falando de mim, falando da Península, da O3, deixar a Stephanie se apresentar aí também. Legal, obrigada, Paulo. Bom, pessoal, eu tenho 15 anos de mercado. Eu comecei no Santander, fiquei 5 anos lá, com experiência ali no ambiente de agência. Então, eu durante a faculdade, já comecei a estagiar em banco e passei aí, pelo menos, acho que toda a minha vida em banco. Essa é a minha primeira experiência em asset, né? Passei pelo Santander, então, comecei lá no Posso Ajudar, fui até a gerência, depois tive a oportunidade de trabalhar na antiga Gradual, que já nem existe mais, olha eu já falando, né, denunciando a enfermidade. Depois passei pelo Itaú, fui da consultoria de investimentos, fiz parte da mesa de operações também, no BBA. Passei pelo Banco Modal, onde eu praticamente iniciei as atividades ali do Modal Mais, né? E a gente tinha ali 30 funcionários, quando eu saí de lá já tinha mais de 1.000 pessoas na empresa, então foi bem legal. Eu passei por toda a estruturação do Modal Mais, eu fui head da mesa de assessoria alta renda, né, que é o Premium hoje. Então, passei ali, fiquei 3 anos e meio no Modal, depois tive um convite para estruturar uma área de atendimento a investidores qualificados, né, de assessoria a investidores qualificados dentro da XP, a matriz. Então, fiquei 9 meses na matriz, nós tivemos ali um projeto piloto que eu rodei, deu tudo certo, eu mais 2 amigas de trabalho. E aí, quando a gente terminou de rodar o projeto,
eu optei por voltar para o modal. Eu não me identifiquei ali tanto com a cultura, voltei para o modal mais. Meu chefe falou: Stephanie, volta, tem muita ex-chefe, né? Tem muita coisa para fazer aqui. Então voltei, estruturei lá uma mesa de renda variável. Então estava tocando a mesa lá. E aí a XP fez o deal com o modal, né? Comprou o modal, e eu acabei voltando para a estrutura XP. E, enfim, eu fiquei, acho que 5 anos no total, experiência ali com o modal. Foi uma experiência bastante interessante para mim. Então, eu entendo muito bem como é a ponta, né? Como é lidar com o cliente pessoa física. E está sendo demais entender agora a outra ponta, né? Que são os clientes institucionais. Então, eu tenho bastante troca com os escritórios, com vocês, né? E, enfim. Então, eu estou aqui na O3, já vai para o 2º mês, né, Paulo? Estou super feliz. Acho que tem um ponto muito legal da tua história, Stephanie, e por que a Stephanie está aqui, né? A gente, quando contratou a Stephanie, queria ter alguém com esse perfil, com essa história, né? Porque o Abílio sempre fala, né? Ele fala: Paulo, o que a gente está fazendo para o consumidor, né? Como é que a gente está pensando no consumidor? E não é uma coisa comum no mercado financeiro, principalmente numa gestora, né? Olhar para o investidor, né? Que ele chama de consumidor. Para mim é engraçado chamar de consumidor, mas como é que eu cuido do meu cliente, né? Não simplesmente tocando o fundo e tentando gerar performance no fundo, mas sabendo quais são as dores, o que o cliente pensa, como é que ele... E eu não conheço esse mundo, né? Ninguém aqui conhece esse mundo. Então, a gente trouxe a Stephanie com esse intuito. Poxa, eu preciso ter alguém aqui dentro que saiba como é que é o lado de lá, né? Como é que o cliente precisa, como é que o varejo, né, funciona. Então, a Stephanie ajuda, tem 2 meses que ela está aqui, tem me ajudado muito. Tenho certeza que vai me ajudar muito mais nesse aprendizado, nessa troca, para que a gente atenda os clientes cada vez melhor. Eu me identifiquei muito com os nossos pilares, assim, né? Os pilares que a gente tem aqui na O3, porque para nós, assim, voltando agora para o mundo do assessor, né? A gente tem que ter muita consistência no que a gente faz, né? Consistência no atendimento, consistência na carteira que a gente oferece para o cliente, a nossa forma de conduzir, né? Desde a identificação do perfil do cliente até a oferta daquela carteira. E quando eu conversei com o Paulo e com, enfim, o RH e tudo mais, e eu identifiquei ali, né, o quão importante é a consistência das pessoas que estão aqui, a consistência de entregar um produto, né, de acordo com o que a gente fala que vai fazer, a gente faz. Então, o nosso produto é consistente, porque com pessoas, né, com consistência no nosso grupo aqui de funcionários, de pessoas, com um produto consistente, não tem como não entregar uma performance consistente, né? Eu acho que esses pilares me chamaram muito a atenção e é muito do que a gente trabalha aqui, né, Paulo? Sem dúvida. E eu acho que tem um ponto, já entrando na consistência, né? Sempre que eu falo da O3 para fora, né? Eu acho que, falando para quem está acompanhando aí, para vocês também, eu acho que é muito difícil entender como funciona uma gestora de recursos, né? Não é uma coisa que está no dia a dia das pessoas, né? Eu vou colocar o dinheiro lá, como é que funciona isso, né? E eu me preocupo, e eu vou tentar me preocupar aqui também em explicar um pouco desse mundo de gestores, né? Que eu falo, estou trabalhando 20 anos na gestora de recursos, eu vou numa festa de família, ninguém sabe o que eu faço. O que você faz lá? Como é que é esse negócio? Então, a gestora de recurso, né? Eu vou pegar minha época no banco primeiro, porque eu acho que fica mais fácil quando eu explico no banco, porque eu tenho tudo quanto é produto, e aí a gente traz para a gestora no geral. Mas quando você chega ali, né? Você tem um dinheiro na tua mão, você recebeu um recurso, e você quer investir esse recurso, né? Quando você investe um recurso, você quer, em troca, algum prêmio, né? O Keynes, que é um economista um pouquinho famoso, né? O Keynes, ele falava, né? O que é a taxa de juros, né? A taxa de juros é o prêmio pago por você abrir mão da liquidez do seu dinheiro. Então, você abre mão da liquidez do seu dinheiro, depois você podia estar com ele. Então, se eu não quero estar com ele, eu vou colocar ele no banco, né? Eu vou querer um retorno em cima daquilo. Então, se você abre mão da liquidez do seu dinheiro, você busca um retorno em troca que, normalmente, ele vem através de taxa de juros, né?
E aí, quando você vai no banco, né, colocar esse dinheiro no banco, você tem várias opções, né? Ou quando você vai na XP, por exemplo, você conversa com o teu assessor na XP, ele vai falar, olha, você tem várias opções aqui de crédito para investir, né? Você tem renda fixa, você tem... Como é que funciona isso, né? Então, quando você compra um CDB, por exemplo, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. Você está pegando o seu dinheiro, dando para o banco, ele vai poder fazer com aquele dinheiro, né? Empréstimos, outras coisas, tal, vai receber uma taxa por aquilo e vai te pagar uma taxa de retorno. Então, o CDB, eu estou emprestando dinheiro para o banco. Ah, vou investir numa debênture. Ah, estou investindo numa debênture, estou emprestando dinheiro para uma empresa, né? Ah, eu estou comprando uma ação. Ah, vou comprar uma ação, eu vou comprar uma parte de uma empresa, né? Então, estou investindo numa empresa, não estou emprestando dinheiro para uma empresa, eu estou investindo numa empresa. E aí, eu falei de tudo isso, e aí o gerente chega e fala, não, mas eu tenho esse fundo de investimento. Aí você fala, mas o que é o fundo de investimento? Fundo de investimento, eu estou emprestando dinheiro para um banco, eu estou emprestando dinheiro para uma empresa, eu estou investindo numa empresa. Não, você não está fazendo nada disso. Você está terceirizando essa decisão para um gestor profissional. Então, você está chegando para alguém e falando, olha, eu não tenho, né, conhecimento, eu não tenho capacidade de ficar estudando o mercado o tempo inteiro, então eu vou pagar para você saber para qual banco, para qual empresa você vai emprestar em dinheiro, qual empresa você vai investir, qual moeda você vai comprar, qual commodity. Então, essas decisões todas eu não quero tomar, eu quero passar isso para você, né? Então, quando você vai no próprio banco, né, você vai na XP, e você não compra um CDB dele, né? Você compra um fundo, ao invés de você estar emprestando dinheiro para ele, você está comprando a capacidade dele de fazer a gestão desse dinheiro. E aí, dentro dessa capacidade de fazer a gestão do dinheiro, obviamente, como em qualquer lugar, você vai ter pessoas que vão performar melhores do que outras, né? Tá, quando eu assisto um jogo de futebol, eu tenho meu time que eu vou falar qual é o favorito, mas quando ele ganha, né, eu tenho bons jogadores ali que vão fazer mais gols do que outros, e eu vou tentar achar, né, contratar esse melhor jogador. E na gestão de recursos é um pouco parecido. Então, começaram a surgir, né, inicialmente, essa gestão de recursos era feita só dentro dos bancos. Existia a asset do banco A, a asset do banco B, a asset do banco C, e com o tempo, essas pessoas que trabalhavam nessas assets saíram e começaram a abrir suas próprias gestoras, né? Ah, então agora existe a gestora A, a gestora B, a gestora C. E uma dessas gestoras é a O3 Capital. Então, o que a O3 Capital faz? Quando você investe na O3 Capital, você não está... assim, eu não estou pegando o teu dinheiro e ele passa a ser meu. Não, ele é um fundo, né? Eu sou contratado para ser gestor desse fundo. Então, a O3 Retorno Global... Eu sou o gestor do O3 Retorno Global. Você me contrata ali, o fundo é teu, é de todos os clientes que investem ali. Eles são os donos do fundo, né? Eu sou só o administrador daquele fundo, eu sou o gestor daquele fundo. E a gente, há 7 anos, dentro da Península, né, eu fazia isso para o Abílio. E agora eu passo para o investidor em geral. E o que é isso, né? Qual que é essa expertise que eu tenho? Eu tenho um time que joga junto aqui há 7 anos, que tem uma capacidade muito grande de entender a economia de vários países, né? E aí, quando eu falo que a gente tem essa capacidade muito grande de entender a economia de vários países, para dar um exemplo para vocês, a gente investiu na China pela primeira vez em 2015, né? Aí você fala, como é que você investiu na China? Poxa, antes de investir na China, a gente pegou um avião, fomos para a China, passamos 3 semanas na China, visitamos ali a Alibaba, visitamos a Tencent, fomos em várias empresas, entendendo como funcionava, vai em algum lugar e fala, puxa, legal, a China realmente é um lugar interessante, esses caras estão crescendo muito, então eu vou tomar a decisão de investir na China. E aí a gente foi, né, China, já tinha Estados Unidos, a gente investe na Microsoft desde 2014 e tal. Agora, para fazer isso, né, para eu poder fazer essas viagens, para eu pagar esse time que está olhando todos os mercados e tal, eu preciso cobrar alguma coisa por isso, porque eu não estou pegando esse dinheiro para mim, né, eu só peço serviço. E aí a gente cobra uma taxa de administração que é de 2% ao ano. Então, quando eu falo a taxa do fundo é de 2% ao ano, por que é de 2% ao ano? Por que eu tenho essa taxa? Essa taxa é exatamente para eu poder bancar esse time que está aqui fazendo toda essa análise e tentando ganhar um dinheiro, né, diferenciado para o investidor. E aí, além disso, eu combino com o meu investidor que tudo que eu ganhar, 20% é remuneração nossa. Então, para ter um incentivo, né, para eu gerar uma performance a mais, eu acabo recebendo uma performance por isso. Então, hoje a taxa, né, o que eu cobro do meu cliente? É 2% da administração e 20% de taxa de performance. Eu ganho alguma coisa a mais? Não tem mais nada que eu vou ter remuneração, porque eu não estou pegando esse dinheiro para mim. Eu estou só fazendo o serviço
de alocação de capital, né? Agora você fala, puxa, Paulo, por que eu vou, ao invés de investir no CDB, né, ou na debênture, por que eu vou investir no seu fundo, né? Ou mais ainda, por que ao invés de investir no fundo A até o fundo Z, eu vou investir no fundo da O3 Capital? Então, tem duas coisas que são importantes aqui. Quando você investe num CDB ou numa debênture, ele vai normalmente te render uma taxa de juros, né, um pouco acima da taxa de juros livre de risco da economia. Então, existe uma taxa de juros livre de risco da economia, que é a taxa Selic, né? Então, eu falo, legal, quanto que está a taxa Selic hoje? Já está 11%. Tá, então tá bom, então eu vou comprar um título público e vou ter 11% de rendimento ao ano. Se eu comprar o CDB, eu vou ter 12 ou 13, né? Então, eu vou ganhar um pouco acima disso. Eu, dentro do fundo, eu tento gerar um alfa, que a gente fala, né? O jargão que a gente usa, que é um diferencial acima dessa taxa Selic, que é de 6% a 8% ao ano. Então, se você investir num fundo de investimento, isso não sou só eu, são todos os outros fundos que têm uma vol parecida com a minha, que é essa volatilidade que vai de 6% a 8%, 10%, né? Fica entre 6% e 10% a volatilidade do meu fundo. Então, quando eu falo volatilidade, é que ele vai para cima e vai para baixo, né? Então, eu posso ganhar 6%, 10%, 12% e posso perder 6%, 10%, 12%. Eu tento, com essa volatilidade, gerar esse alfa, que é de 8% mais ou menos. Então, só legal, eu vou investir com você, eu vou deixar de ter aquela tranquilidade, né, que eu iria ganhar 11% no título público, ou uma tranquilidade um pouco menor, que eu ia investir no título privado, né, ganhar 12% ou 13%, correndo um pouco mais de risco, mas ainda assim tendo um rendimento mais fixo, para tentar ter um rendimento bem diferenciado com você. E aí eu vou ter a volatilidade no meio desse caminho. Então, vamos dizer que eu consigo entregar, né, isso que eu estou me predispondo a entregar, que é esse alfa de 6% a 8% ao ano. Vai ter ano que eu não vou entregar, vai ter ano que eu vou dar por CDI, vai ter ano, eu nunca dei, mas pode ser que tenha um ano que eu dei menos que o CDI, né? Então, quando você aloca num fundo de investimento, como eu olho isso, eu acho que é muito importante você não investir em um único fundo, né? Você tem que investir em algumas categorias de fundo. Então, por que eu tenho que investir em algumas categorias de fundo? Porque eu tenho tipos de fundo de investimento que vão focar mais no Brasil. Tem um fundo de investimento que vão focar mais em renda fixa, mais em renda variável, outros vão investir lá fora. Então, quando você compra 3, 4, 5 fundos, você vai ter momentos em que alguns fundos vão estar ganhando dinheiro, outros vão estar perdendo dinheiro, mas na média, você sabe que, historicamente, né, se você olhar ali desde 2000, você vai ver que esses fundos tendem a ter um retorno melhor do que a taxa Selic, né? Então, o que você tem que olhar para a gente é entender como é que a gente funciona, como é que é o fundo da O3. Porque quando você entende como é que o fundo da O3 funciona, você pode comparar com os outros fundos que tem no mercado e construir a sua carteira. Falar, poxa, eu quero ter esse fundo porque eu já tenho esse, então o fundo da O3 faz sentido. E o que é o fundo da O3? Como é que a gente investe, né? O fundo da O3, ele é um fundo que a gente fala que ele é redeado a real, tá? O que quer dizer que eu sou redeado a real? Apesar de eu investir no mundo inteiro, eu não vou ter um risco de moeda. Então, se o dólar subir um monte amanhã, eu não vou pegar essa alta do dólar. Se o dólar cair um monte amanhã, eu também não vou pegar essa queda do dólar. O meu fundo é redeado, ou seja, eu vou tentar trazer para você, investidor, um retorno do CDI mais esse alto, mas sempre em CDI, porque eu sei que você gasta em real, você enfrenta uma inflação no Brasil e você tem que precisar de uma taxa de juros brasileira para se proteger disso. Então, esse é o primeiro detalhe do meu produto, né? Apesar de eu ter um monte de ativo em dólar, em real, em ien, o resultado final, se eu ganhei 5% em dólar, você vai ganhar CDI mais 5%, e não dólar mais 5%. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem uma capacidade de análise do mercado, a gente tem um approach de análise de mercado que a gente chama de generalista. Viu, Paulo? Desculpa, só fazer um parênteses aí para não deixar passar. Né? Você está falando que vocês fazem um hedge, então no fim ganham o CDI mais a variação do ativo. Isso porque na hora do hedge, o carrego ali desse hedge acaba dando CDI. Né? Exatamente. Então esse ponto é importante, porque quando eu faço hedge, eu trago... Vocês fazem com o mercado futuro? Ou... A gente faz o mercado futuro.
Então, eu trago esse dinheiro para o real, né? Então, eu não vou... Se a taxa Selic é 11, eu vou ter que pagar um pouco do diferencial, vai ser 10. Então, esse dinheiro ele vai me render 10, né? E eu brinco, porque as pessoas falam, puxa, é bom comprar S&P, né? Eu falei, realmente é bom comprar S&P. Agora, tem uma coisa que é muito boa também, que é o CDI, né? Quando eu tenho CDI mais S&P, é a melhor coisa do mundo, né? Então, é isso que a gente tem quando a gente faz o hedge. Eu vou ter a variação do CDI em real, né? Então, eu vou ter, eu vou ter a variação do S&P em real. Então, eu vou ter CDI mais S&P, né? O CDI não é cheio, é 90% do CDI, porque eu tenho que pagar o custo do hedge, mais o S&P. E aí você falou que vocês nunca vão ter exposição cambial, mas eventualmente vocês podem fazer alguma posição em câmbio ou não? Sim, ou vocês nunca fazem? Vocês não apostam na moeda? A gente faz. O ponto é esse, é que quando eu faço, eu estou tomando risco. Tá. Então, eu aceitei tomar risco nessa moeda. Aí eu quero ter 5% de exposição em pounds. Puxa, porque eu sei que eu estou tomando risco. O não risco é o estar em real, entendeu? Então, ele é em real, mas esse alfa, sim, eu posso investir em várias outras moedas. A ideia é a seguinte, quando você está investindo em alguma moeda, é porque você quer investir naquela moeda, não como um efeito colateral, né? Exatamente. Não assim, quero investir em Standard & Poor's e vem o dólar junto, não. Não. É porque eu investi em Standard & Poor's, eu vou redear na hora, eu vou trazer ele para o real. Eu quero ter dólar, aí é uma outra decisão. Então, eu quero ter 5%, 10% em dólar, aí eu vou ter. Né? É assim que funciona. E aí, indo para esse lado, né, da parte do approach de investimento, como é que é o meu processo de investimento, né? Porque estou colocando para vocês que é importante entender como é que é a filosofia do fundo, né? Como é que a gente funciona. Então, o meu processo de investimento, a gente chama de generalista. Então, eu não tenho ninguém aqui dentro da O3 tentando calcular qual vai ser o IPCA desse mês, tentando calcular qual vai ser o CPI nos Estados Unidos. Eu acho que o mercado todo faz isso muito bem. E eu trabalho com consenso de mercado. Então, qual que é o consenso para a inflação? Qual que é o consenso para juros? Qual que é o consenso do mercado para crescimento? Tem bancos do mundo inteiro calculando isso, eu não vou tentar calcular. Eu quero saber o que eles estão olhando. E aí eu vejo em que ciclo que a gente está. Eu estou num ciclo de crescimento econômico, eu estou num ciclo de inflação baixa, inflação alta, estou num ciclo de juros altos. Que ciclo que eu estou? Então, eu olho para o mundo hoje, né? Eu falo, hoje no mundo eu estou num ciclo de inflação alta. Né? A inflação realmente está pegando no mundo. Eu estou num ciclo de inflação alta, que está num ciclo também de juros altos, para segurar essa inflação alta, que vai ter um crescimento mais baixo. Olhando esse cenário, né? esse big picture, aí eu começo a entrar nas minhas teses de investimento. Dentro desse cenário, aonde é interessante estar? Puxa, peraí, eu tenho o mundo inteiro com inflação alta, subindo juros, e China está diferente. China está, talvez até corte os juros na China, né? Porque ela está procurando crescimento ainda esse ano, porque ela fez muitos ajustes no ano passado. Então China começa a ser algo interessante. Puxa, mas espera aí, se China está crescendo, Estados Unidos está crescendo, a Europa está crescendo, e você tem uma conversa desses três motores da economia global, que eles dizem que vão baixar a emissão de gás carbono no mundo. Poxa, então, vou baixar a emissão de carbono, né? No mundo, eu vou precisar ter alguma mudança de matriz energética no mundo, porque como é que eu vou baixar a emissão de carbono com esse crescimento que a gente tem esperando aí para frente e com a matriz energética que eu tenho? Então, dado isso, faz sentido eu ter um pouco de urânio na carteira, porque as pessoas vão buscar energia limpa. Então, esse é o approach de investimento nosso, é olhar o mundo de forma generalista, começar a entender o que está acontecendo e aí ir para teses específicas, né? E aí eu vou ficando especialista. Então, é a maneira que a gente encontra de poder olhar o mundo inteiro, né? Com 20 pessoas aqui e as consultorias que a gente paga. Né? Então, quando você investe na gente, você tem que entender que esse é o nosso perfil de investimento dentro da casa, né? Quer dizer, quer investir em vários ativos, eu não tenho limite de ativo, eu posso investir desde urânio, como eu comentei com vocês, até energia solar, até comprar uma ação da Microsoft, até ficar tomado em juros dos Estados Unidos. A gente pode fazer o que a gente quiser,
E a gente também não tem nenhuma limitação geográfica. Então, eu posso operar em qualquer lugar do mundo. Eu posso operar no Brasil? Posso como eu opero em outros lugares. Eu invisto muito em Brasil? Não invisto muito em Brasil, porque o Brasil, dentro da economia global, ele não é tão relevante. Então, eu invisto no Brasil considerando um pouco a relevância dele dentro da economia global. Eu estou positivo com o Bolsa de Brasil. Eu vou ter 2%, 3% de Bolsa de Brasil. Mas eu não analiso nenhuma empresa específica de Brasil. Eu analiso empresas específicas lá fora, que é onde a gente vê mais potencial. Então, eu estou contando tudo isso. Agora eu quero voltar naquela história minha, né? De quando eu vou montar meu portfólio e eu começo a olhar os fundos, puxa, se eu já tenho um fundo que faz juros Brasil, eu não vou ter um outro fundo que faça juros Brasil, vou ter um fundo que faz a parte de multimercado global, né? Eu já tenho esses 2 fundos, então vou ter um fundo de ações local. Então, isso que é importante vocês entenderem do fundo da Altrex quando vocês vão investir, que são esses detalhes. Quais são os detalhes? Poxa, o fundo é um fundo com uma volatilidade que gira em torno de 8%, que vai tentar ter um Sharpe, né, de 1, ou seja, que vai tentar gerar um alfa de 8%. É um fundo que tem uma liquidez de 30 dias, que é importante saber, né? Então, mas por que eu vou investir com você? Eu tenho que esperar 30 dias para resgatar? Eu quero que você invista comigo para 3 anos, que é o dinheiro que eu tenho aqui. Quando eu toquei o dinheiro e toco o dinheiro, né, de uma família que é bilionária, ela olha para o longo prazo, e isso dá certo. Então, eu quero que você invista comigo olhando para o longo prazo. Como eu falei, volatilidade eu vou subir e vou cair, né? Eu vou acertar mais do que eu vou errar. Então, no tempo, eu vou ganhar mais do que eu vou perder. Mas no meio do caminho, eu vou ter volatilidade. Então, eu coloco esse D30 principalmente para tentar mostrar para você que esse dinheiro não é um dinheiro para você usar, né, para colocar e tirar no dia seguinte. Agora, puxa, eu preciso comprar um apartamento, mudei a minha visão, tudo bem, em 30 dias você resgata. Mas se você puder deixar por 3 anos, eu te garanto que vai ser melhor, né? E aí, poxa, além, né, da volatilidade, das taxas que a gente falou de 2,20, do D30, ele é um fundo que tem essa característica de ter exposição em todos os lugares do mundo. E ter exposição em todos os lugares do mundo não é ter S&P. Eu brinco que as pessoas falam, eu vou investir globalmente, vou comprar S&P. Nada é tão local quanto S&P. S&P é o índice das empresas dos Estados Unidos. Você está investindo nos Estados Unidos. Eu não invisto nos Estados Unidos, eu invisto globalmente. Eu também vou ter os Estados Unidos. Os Estados Unidos é relevante na minha carteira, porque ele é relevante na economia global, mas eu também tenho Europa, eu também tenho Ásia, então tem outros lugares também para investir. E esse é o desenho, né, da estrutura do fundo. E como vocês estão distribuídos geograficamente? Você comentou de China, Europa. Tem como você passar uma visão mais ou menos como é que vocês estão? Claro, Bruno. Hoje, a gente está na parte de ações, praticamente 70%, 80% do risco está nos Estados Unidos, aí 20% do risco em Europa, em torno de 10% do risco em China, né, do que a gente tem em ações hoje. Na parte, eu sempre, assim, China, a gente pode bater um papo maior sobre China aqui, porque eu não tenho mais, tá? Mas é um lugar que aliás, hoje está fácil de dizer porque eu não tenho mais, né? Mas é um lugar que a gente gosta e a gente pode bater um papo maior sobre China aqui. Na parte de juros, a gente está mais posicionado a gente está tomado, né? Que a gente fala tomado é quando eu acho que a curva vai abrir, né? Eu estou tomado em juros dos Estados Unidos, eu estou tomado em juros de outros países também menores, como México, Israel, República Tcheca, tem alguns países que a gente gosta de estar tomando nesses juros, e a gente está aplicado em juros de China. Aí, tirando essa parte de ações e da parte de juros, na parte de moedas, a gente está um pouco comprado em dólar contra uma cesta de países desenvolvidos e vendido em dólar contra alguns países em desenvolvimento, né? Que são mais produtores de commodities, que estão com juros mais altos, e a gente vê um potencial melhor na moeda ali. Aí, já falamos de ações, de juros, de moedas. Agora vamos falar de commodities, né? Na parte de commodities, a gente tem hoje
uma posição comprada em petróleo, a gente tem posições nessa mudança de matriz energética que eu falei, né, global, então urânio, a energia solar, a gente tem posição também. Aí é só um pouco mais importante falar, porque a gente é mais tático nessas posições, porque é um mercado que quem acompanha bem de perto esse mercado, ele flutua muito e ele tem alguns movimentos mais técnicos. Então, a gente, por exemplo, pegou um movimento muito bom de urânio, de energia solar, subiu muito o preço, agora a gente diminuiu muito a posição. Aí, caindo, a gente volta a comprar. Crédito de carbono também, é a mesma coisa. Petróleo é um movimento que a gente pegou mais longo, então a gente segura ele um pouco mais. E a gente fica um pouco vendido hoje em minério de ferro e em cobre também, que são duas commodities que estão no preço bem alto, e a gente acha que essa segurada que vai ter na economia global deve dar uma freada no preço desses ativos. Então, eu acho que uma fotografia aí mais ampla da carteira, esses são os lugares onde a gente está mais posicionado hoje. Viu, Paulo? E hoje, né, dentro da XP, a gente tem 2 fundos. Um que é para investidor qualificado e um que é para investidor geral. Qual que é a diferença entre eles? Legal, bacana, boa pergunta, Rafael. A gente, como eu comentei, né, acabei de falar da carteira do fundo que a gente investe globalmente, existe na legislação brasileira duas categorias de fundo, né, que eles colocam para. São 3, mas vamos falar dessas 2 principais, que é fundo para investidor em geral e fundo para investidor qualificado. E o fundo para investidor em geral, a ideia é que ele vá ter investidores com menos recursos, que conheçam menos, né, do mercado financeiro, e ele é um pouco mais protegido, ele é um pouco mais restrito nas regras dele. E o fundo para investidor em geral pode investir só 20% dos recursos lá fora. Então, como eu invisto muito lá fora, esses 20% não são suficientes para eu ter a exposição que eu quero ter. Porque tem um detalhe aqui, né? Quando eu falo que eu invisto 20% lá fora, é que eu mando 20% do dinheiro lá para fora. Aí existe um jargão muito comum no mercado financeiro, que é a alavancagem, né? Então, eu mando os 20% lá para fora, aí eu alavanco isso 4, 5 vezes, eu consigo ter a exposição que eu quero ter. Esses 20%, eu consigo ter uma exposição de uns 80%. E aí eu preciso ter o fundo para investidor qualificado. O fundo para investidor qualificado, ele me permite mandar até 40% lá para fora. E aí, quando eu mando 40% lá para fora, com a alavancagem, eu consigo ter os 100% da exposição que eu quero. Então, o fundo para investidor em geral, ele vai ter um pouco menos de volatilidade, um pouco menos de exposição do que é o meu fundo para investidor qualificado. Aí você fala, Paulo, mas por que você abriu o fundo para investidor em geral, então? É porque eu queria realmente que o investidor com R$5 mil, com R$10 mil, pudesse estar no meu fundo, né? Então, eu abri esse fundo. Vai ter um pouco menos de exposição? Vai, mas a carteira é muito próxima, né, da carteira do fundo para investidor qualificado. Então, Paulo, acho que bate com o que a gente viu, né, na CVM, que o fundo para investidor em geral tem 20% investido no fundo lá de fora e o qualificado 25%. Então, é por causa dessa alavancagem de 4 vezes. Exatamente. Então. Eu queria muito ter... Exato. Então, por isso, se você olhar na CVM, você fala, poxa, mas o Paulo está aqui falando que ele tem 100% de exposição lá fora, mas ele só manda 25% do dinheiro. Não, a gente tem lá fora um Prime Brokerage, que é o JP Morgan, né, que é o maior banco dos Estados Unidos, e o JP Morgan me oferece esse serviço que ele me dá, eu coloco os 25%, né, estou comprando ações e tal, e aí eu posso ter até 100% de exposição. Então, ela está sempre assim, sempre 20% um, 25% o outro. Não, você não pode mudar isso de acordo com... Muda. E sabe uma coisa que faz mudar bastante isso? É a volatilidade do mercado lá fora. Então, se o mercado lá fora está muito volátil, ou seja, se a bolsa está subindo e caindo muito, né? Existe um índice chamado VIX, que é um índice que mede essa volatilidade, né, do S&P lá fora. Se ele está muito alto, eu consigo ter os 20% é o suficiente para eu ter a exposição que eu quero. Então, até os 20%, os dois fundos estão sempre iguais. Então, se você pegar a história, tem alguns momentos que eles vão estar iguais. Só que quando esse VIX cai, eu tenho que ter mais dinheiro lá fora, aí eles vão se diferenciar um pouco. Então, esse 20 e 25 não é regra. Às vezes eu posso estar os dois com 20, às vezes pode estar 20 ou 30,
né, cada um. Então, se você quer realmente ter a exposição que a gente vai ter, que a gente gostaria de ter, tem que ser no fundo qualificado. No investidor em geral, você pode ter um pouco menos. Meu Paulo, aí nesse dinheiro que fica aqui, vai, nos 80%, vai, do investidor geral, esse dinheiro ele fica investido em quê? Vocês simplesmente deixam aqui num Selic ou vocês também usam aqui também para investir via derivativo lá fora, enfim? Não, o dinheiro que está no Brasil, a gente acaba deixando muito em caixa mesmo, né? Deixar em caixa é o CDI, né? A gente está falando, poxa, vou dar o CDI mais vou dar o CDI, porque esse caixa está rendendo CDI mais do que eu estou ganhando de alfa lá fora. Então, normalmente eu vou deixar em LFT, título público pós-fixado. A gente também gosta muito de NTNB, porque a taxa de juros real no Brasil ela é bem atrativa, assim, ela é bem interessante. Então, só que a gente, para não ter muito risco nessa NTNB, a gente tem NTNB mais curta. Então, NTNB 26, NTNB 28 é uma coisa que eu costumo fazer também com esse dinheiro que fica no Brasil. Agora eu vou falar, eu falei de China aqui, né? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês, então, o porquê essa quase uma fixação com China, né? Mas a gente olha para a China e é muito difícil estar fora de China. Quem acompanha mais, né, o mercado chinês viu que nos últimos 2 anos a China tem sido um mau investimento, né? O ano de 2021 foi um ano muito difícil de investir em China, né? Porque você teve uma situação em que o governo chinês fez, a gente chama de várias maldades, né, no mercado, então ele foi fazendo vários ajustes e que foram prejudicando muito o mercado de capitais chinês. E esse ano o governo ele começou a fazer menos maldades, mas a China foi atingida por o que a gente foi atingido há 18 meses atrás, ou 2 anos atrás, que foi o Covid, né? Então, o Covid, de uma forma mais restritiva, né, com lockdown, tal, tem acontecido muito mais forte na China agora do que não aconteceu em nenhum momento até agora. Então, é um ano, a gente pode falar de 1 ano e 4 meses de você tendo só notícias ruins em termos de preço, né, na China. Só que a gente está na China, como eu falei para vocês, desde 2015, né? E a gente aprendeu muito sobre a China durante esse período que a gente está investindo lá. E uma coisa que a gente aprendeu muito sobre a China foi que quando a gente olha para a China com a lente ocidental, a gente não consegue entender a China. Você tem que mudar a tua lente, você tem que olhar para a China com a lente oriental. Quando você olha para a China com a lente oriental, você entende melhor a China. Só que existe um ponto, né? Legal, eu olho para a China com a lente oriental, eu entendi a China, só que muito do dinheiro que está na China é ocidental, né? Então, quando a China age dessa maneira, que na cabeça dela está certa, o Ocidente muitas vezes reage e vende esses ativos e eles caem de valor. Mas, quando você para, né, e olha para a China hoje é a segunda maior economia do mundo, né? E num caminho para ser a maior economia do mundo, né? Então, é muito difícil estar fora da China. E por que também é difícil estar fora da China? Porque eu comentei aqui que o S&P é o índice mais local que tem, né? Só que mais ou menos, porque muitas das empresas que estão no S&P vendem na China, né? Ou compram mercadoria da China. Você pegar a Nike, por exemplo, que é uma empresa que a gente investe, a gente já investiu várias vezes na Nike, a gente gosta muito da empresa. A Nike, até 2025, metade das vendas da Nike devem ser na China. Então, eu preciso entender China até para os meus outros investimentos que eu tenho. Então, eu não posso estar fora de China, né? E o que está acontecendo com a China? A China, em 2021, o primeiro movimento mais anti-mercado que ela fez, né, foi proibir o IPO da Ant Financial, que é uma empresa que é da Alibaba, né, que é uma financeira do Alibaba, que ela empresta dinheiro. E a Ant Financial, ela tinha ali, dentro do balanço dela, praticamente zero de risco dos créditos que ela dava. Então, ela era a maior provedora de crédito da China e ela não tinha 1 yuan de crédito no balanço. Então, ela só repassava. O chinês falou, não, isso aqui vai dar ruim. Eu sei que isso aqui vai dar ruim. Ele foi lá e travou o IPO. Não, mas que absurdo, foi travar o IPO. Tudo bem, mas o mercado de capitais chinês é um mercado novo, né? Eu costumo falar que a lei antitrust americana é de 1890. A lei antitrust chinesa é de 2007. Então, é um país
muito mais antigo, mais milenário que os Estados Unidos, mas o mercado de capitais é muito mais novo. Então, você tem que desenvolver esse mercado de capitais olhando para outros mercados de capitais, ver o que deu errado e ajustar. E é isso que eles fizeram. Tá bom, isso aqui vai dar ruim lá na frente, eu vou travar. E aí foram várias coisas que ele foi fazendo, né, ajustes no mercado de capitais dele, que muitos deles são ruins para o investidor em geral, né, num primeiro momento. Mas a gente tem que entender que a China, ela quer que a moeda dela seja uma moeda de reserva. A China, ela quer ser a maior economia do mundo. E ela quer que a moeda dela seja moeda de reserva. E você só vai ter uma moeda de reserva se você tiver um mercado de capitais desenvolvido. Então, ou ele ajusta o mercado de capitais dele, ou não vai ter moeda de reserva. Porque você vai vender uma coisa, você vai receber yuan. Você não pode comprar ações, porque o mercado de capitais é ruim. Você não pode comprar bônus, porque o mercado de capitais é ruim. Você vai comprar dólar. Então, deixou de ser uma moeda de reserva. Você vai comprar outra moeda. Então, a gente ainda acredita que a China quer se desenvolver nesse lado. A gente acredita que ela leva a sério o mercado de capitais dela. E a gente gosta de estar lá. O problema é que realmente os preços caíram muito, né? Os preços das ações chinesas despencaram. E aí, como é que você aguenta isso dentro do seu portfólio? Então, aí que é importante, eu falo, poxa, eu vou vender aqui ou dizer que as pessoas têm que investir em China? Não, porque é perigoso. Assim que eu não estou vendendo, não estou falando que é bom investir em urânio. Estou falando que a gente investe em urânio, a gente investe em China porque eu estou lá monitorando o tempo inteiro, né? Pode ser que amanhã eu não tenha mais China, eu desista disso tudo, mas hoje eu quero ter China. E eu olho para a China com o dedo no gatilho, porque eu quero ter mais China do que eu tenho. Só que eu não tenho mais China do que eu tenho por conta de todos esses acontecimentos. Mas eu acredito que a hora que voltar, eu vou ter um movimento muito bom em China e eu não quero perder. Então, é outro motivo da gente também estar na região. E vocês têm um limite de exposição em China que vocês sentiriam confortáveis? Bruno, a gente costuma ficar aí de 5% a 15% de exposição em China, né? Mas a exposição mesmo, né? Eu tenho 5% do fundo investido em China ou 15% do fundo investido em China. Esse é um range que a gente costuma estar. Hoje eu estou no mínimo dele, hoje eu estou no 5%, né? E até o 15 é um lugar que eu iria. Hoje não, eu não estaria tranquilo de ter 15% em China hoje com tudo que está acontecendo, mas é um lugar que eu posso ir conforme as coisas melhorarem para o mercado de capitais lá. E na Ásia, praticamente China só, tem outros países. A gente olha bastante em Japão também, então a gente volta e meia, mas Japão a gente compra mais via índice. Então na China eu compro ação mesmo, né? Eu tenho várias ações de consumo, tem ação de leite, de empresa de cerveja, de empresa de água, de empresa de material esportivo. Então eu vou lá e analiso e compro as ações da China. No Japão eu compro mais índice. Então, mas assim, tem sido interessante também olhar para o Japão. O Japão passou muito tempo flat, né? Se alguém sofreu com deflação foi o Japão. E nesse momento estão surgindo algumas oportunidades. Então, volta e meia a gente pode ter um pouquinho de Nikkei na carteira. Paulo, agora outra curiosidade aí que eu tenho, né? Você falou, como você falou, né? A gestora veio de uma equipe que já cuidava ali do dinheiro do Abílio Diniz, né? Que é alguém que, imagino eu, que entende muito bem do risco, aceita muito bem volatilidade, né? Imagino que ele esteja muito confortável com da forma como o fundo anda, né? Mas a partir do momento que você abre para o mercado, né, em geral, e abre para a pessoa física aí, né, para os pequenos investidores, talvez eles não entendam tão bem assim da volatilidade, às vezes estão um pouco mais preocupados com a cota de curto prazo, né? Isso fez com que vocês mudassem alguma coisa na gestão? Ou a filosofia, a forma de gestão, a carteira é exatamente a mesma que vocês faziam antes, né? Antes de abrir para o mercado? Boa pergunta, porque a gente gastou muito tempo nessas discussões mesmo, né? Puxa, agora a gente vai abrir para o varejo, né? E o investidor realmente, tudo que você falou faz todo sentido, né? Quer dizer, ele não está preparado para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma convicção muito grande que eu ganhei dinheiro nesses últimos 7, 8 anos por conta dessa filosofia que a gente tem de tocar o dinheiro, né? Com essa volatilidade, com essa capacidade, porque, assim,
a volatilidade ela é boa quando eu tenho convicção, né? Quando eu não tenho convicção, eu quero ter menos volatilidade. Então, eu tenho momentos que eu vou levar a minha volatilidade lá para 12, vou ter momentos que eu vou trazer ela para 6, eu não estou preocupado com isso. Eu não vou falar, eu tenho que ter volatilidade. Não, eu tenho que cuidar bem e preservar o dinheiro, né, do meu investidor. E a gente discutiu muito e a gente resolveu não mudar. A gente resolveu falar, não, eu vou manter, porque é como eu acredito que se ganha dinheiro. O que eu vou fazer, e é isso que eu me preocupo muito, é em educar. É ensinar para o investidor como é que eu funciono, ser muito claro, né, desse lado de, poxa, eu vou ganhar dinheiro, eu vou perder dinheiro, eu vou ganhar mais dinheiro no tempo. Então, é muito mais educar, e a gente teve que educar o Abílio também, tá? Porque o Abílio também ele não era um investidor, né? Ele veio do varejo, ele tocava uma empresa, né? Ele não tinha uma familiaridade com o fundo multimercado. E ele aprendeu. E hoje realmente ele entende muito bem. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer se eu acredito que isso é o melhor, eu tenho que oferecer o melhor e eu tenho que educar o investidor de onde ele está investindo. Eu acho que, né, até o que você falou, o investidor tem que entrar com uma cabeça de 3 anos, né? Provavelmente ali, dentro da gestão de vocês estão procurando a melhor alocação no horizonte de 3 anos, né? Não para o próximo mês. Quando eu compro uma empresa, né, a ação dessa empresa muda todo dia, né, de valor. Na verdade, ela muda a cada segundo de valor, né? Só que ela só publica o balanço a cada 3 meses. Então, tudo que está acontecendo entre um balanço e outro é especulação em cima do que está acontecendo ali. E é a cada 3 meses. Né? E, poxa, a cota do fundo é diária, né? Então, todo dia você vai olhar, subiu, caiu. Isso não tem nada a ver com a convicção que eu tenho de que aquela é uma boa empresa para eu ter no meu portfólio, né? Então, isso é para ação, também é para juros, porque a política monetária, as reuniões são feitas a cada 1, 2 meses, o impacto é depois de 1 ano daquela decisão. Então, existe um tempo para maturar as suas teses de investimento, né? E nesse meio tempo, se você sai antes, eu posso dar o nosso exemplo. Esse ano, em janeiro, o fundo caiu 2%. Né? Por que o fundo caiu 2% em janeiro? Porque eu estava posicionado em empresas de tecnologia e saúde nos Estados Unidos, que foram muito prejudicadas em janeiro, né? Primeiro, tecnologia por conta de aumento de taxa de juros e saúde por conta do Ômicron, né? Porque quando o Ômicron veio, ficou uma situação de fim do Covid, né? Todo mundo vai pegar e isso vai acabar. Então, essas duas alocações se machucaram muito. A gente se machucou em China também, em janeiro, né? Então, teve esse movimento que derrubou 2% a cota do fundo. Aí, em fevereiro, o fundo ficou meio de lado, ficou 0,5% para cima, e em março o fundo deu quase 5% para cima, né? E por que o fundo deu quase 5% para cima? Porque a nossa tese de ações dos Estados Unidos andou, China recuperou, né? Deu uma volta em China. Essas nossas teses de mudança de matriz energética, urânio voou, petróleo voou, né? Trouxe muito dinheiro para o fundo, tanto urânio quanto petróleo, quanto crédito de carbono, quanto energia solar. Tudo que era ligado à mudança de matriz energética andou em março. E a taxa de juros abriu, que a gente tinha essas posições em abertura de taxa de juros. Agora, o cara que investiu comigo e se resgatou em janeiro, ele perdeu 2%. Quem teve calma e esperou, está ganhando quase 3%, 4%. Então, tem que ter paciência, tem que saber passar. A pior coisa que pode ter para mim é o cara resgatar quando eu perco 2%, porque ele vai perder essa volta lá na frente. Com certeza. E assim, o histórico que a gente tem do fundo é relativamente curto, né? Porque a 3 é nova, né? Então, esse fundo, né? Ele é novo, mas a estratégia tem um histórico bem mais longo, né? Eu não sei se isso pode ser divulgado, vocês têm esse histórico de rentabilidade aí. A gente tem um histórico, né? Assim que a gente era remunerado até sempre, né? Imagina. Só que quando a gente vai abrir um fundo, como era um dinheiro, né, de uma família, de uma pessoa, eu tocava em vários fundos diferentes, numa carteira, né? E a Ambima e a CVM, elas não me deixam mostrar esse histórico. Só agora, assim, por isso que a gente abriu o fundo até antes de abrir para terceiros, já vamos começar a construir o histórico o quanto antes. E esse histórico foi a partir de dezembro de 2020.
Mas a única coisa que eu falo sobre a performance antes, eu falo assim, poxa, o Abílio é o maior investidor. A Península tem R$1,5 bilhão na nossa gestora, né? E com um lock-up de 3 anos. Então, ela não pode resgatar nos próximos 3 anos. Para ela ter a coragem de colocar esse dinheiro com a gente, é que a gente ganha muito dinheiro para ela durante 6, 7 anos. Né? Então, acho que isso mostra muito da história. Só que, assim, falando abertamente aqui, a gente, nesse tempo todo, né? Coisas que dá para dividir. A gente nunca ficou nenhum ano abaixo do CDI, né, nesse tempo todo. A gente teve 80% do ganho que a gente teve foi alocando em países desenvolvidos, 20% foi alocando em países emergentes. Né? O alfa fica muito perto do que a gente está buscando hoje, que é esse aí de 7% ao ano, mais ou menos. Bacana. Legal. Bom, tem mais alguma dúvida aí, Bruno, Natália? Só agradecer. Legal, gente. Pô, eu que agradeço e, assim, de verdade, sempre que tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais o que a gente está pensando, como é que a gente está se posicionando, bem no mercado, estamos 100% abertos para conversar com vocês. Obrigado pela oportunidade. E acho que vale falar que a gente é super ativo nas redes sociais, né? Nosso Instagram, nosso canal no YouTube, a gente está sempre divulgando conteúdo, um pouco do que a gente acredita, das nossas teses. Então, acho que vale a pena vocês se inscreverem aí. É uma 3.capital no Instagram. E é legal mesmo, a gente tenta, esse lado de cuidar do investidor, do consumidor, a gente cria bastante conteúdo ali para vocês saberem um pouco do que a gente está fazendo, mas de uma forma mais amigável. Isso é importante, isso é bem legal. Bom, obrigado então, gente. Foi bem produtivo, foi bom conhecer vocês, né? Entender melhor a estratégia aí da A3. Acho que é bem interessante. Legal, obrigado, Rafael. Prazer, obrigado, pessoal. Natália. Obrigado, Bruno. Obrigada, até mais. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.